noite, crianças! A paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão preparados para mais uma lição? Como que vocês passaram da semana? Passaram bem? Brincaram bastante? Aprenderam coisas novas? Depois manda um áudio aqui para a tia Lina, manda um áudio para as outras professoras do Ministério Infantil. Nós estamos todos morrendo de saudade de vocês. Então, vocês viram a aula da semana passada? Vocês recordam o que nós falamos? Quem está lembrado aí? Nós falamos sobre profeta, lembra? Falamos sobre um profeta. E o que é o profeta mesmo? O profeta, ele é quem leva a mensagem de Deus. É com quem Deus fala e é a pessoa responsável por levar a mensagem de Deus a todos. Então é um mensageiro do Senhor, né? E nós falamos de um profeta específico. Elias, lembram? O profeta Elias, que teve que mandar o recado para o rei Acabe. E teve que se esconder, porque o rei ficou furioso. Mas o Senhor guardou a vida de Elias. E quem é que o Senhor mandou que levasse pão para Elias todos os dias, quando ele estava escondido? Os corvos. Lembram aquelas aves? Essa foi a aula. Se vocês não viram a aula, o vídeo da aula da semana passada, tá tudo aqui junto. É só ver também. Volta lá, pede a mamãe, o papai, pede alguém para passar para vocês e vejam, para vocês aprenderem mais uma lição. Hoje nós vamos continuar falando do profeta Elias e vamos falar também de uma pessoa em especial que estava junto com o profeta num momento especial. É uma viúva. Vocês sabem o que é uma viúva? O que é uma pessoa viúva? Viúva, no caso, era uma mulher viúva. Uma pessoa viúva é quando o esposo ou a esposa morre. No caso dessa mulher, o marido dela havia morrido. Então, toda vez, que uma mulher perdia o seu esposo, ela era chamada de viúva. E essa mulher era a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta tinha um filho e vamos falar sobre ela. Além disso, vocês sabem o que mais que essa viúva tinha? Fé. Ela tinha fé. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Fé. Vocês sabem o que significa fé? O que é ter fé, tia Lina? Vocês sabem, crianças? Sabe onde que nós vamos aprender o significado de fé? Aqui, ó. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? É um livrinho? História em quadrinhos? Não, é o quê? A Bíblia. E o que a Bíblia é mesmo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui tem tudo que Deus nos fala. E aqui Deus nos ensina sobre fé. Sabe o que é fé? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, na primeira parte, só no primeiro pedacinho do livro é que nós vamos já saber logo o que é fé. Vamos abrir. Fala assim, ó. A fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. A fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. Mas como assim? A fé é quando a gente acredita muito, mesmo sem ver e mesmo sem que tenha acontecido alguma coisa. Quando nós oramos
pedindo a Deus, ao Senhor, alguma coisa, e nós acreditamos que Ele irá fazer e que vai acontecer antes mesmo de acontecer, se nós estamos acreditando em Deus, isso é ter fé. Quando nós acreditamos que Jesus morreu por nós, que Jesus é o Filho de Deus, que nos ama, que Deus cuida de nós, que os anjos de Deus estão aqui nos guardando, isso é ter fé, é acreditar no fundo do coração. Então, a nossa viúva de hoje, da nossa história, ela tinha fé, muita fé. Essa viúva morava numa cidade chamada Sarepta. Mas como é que essa viúva foi conhecer Elias? Foi assim. Vocês lembram que o profeta Elias estava escondido do rei Acabe, que estava furioso? E vocês se lembram que o Senhor deu uma mensagem para Elias. O que é que ia faltar? Que não ia mais acontecer? Não ia chover. Ia ficar tudo seco por muito tempo. E do jeito que o Senhor falou, aconteceu. Ficou sem chuva. O profeta Elias estava escondido como o Senhor ordenou. E aí ele bebia água do riacho e os corvos levavam pão para ele todos os dias. Só que lembra que o rei Acabe tinha cometido um grande erro, estava adorando outros deuses e por isso o Senhor resolveu parar de mandar chuva. Então, estava sem chuva, tudo secou. Inclusive o riacho onde o profeta Elias bebia água quando ele estava escondido, secou. Então, o Senhor mandou que ele fosse até a cidade de Sarepta. E ele foi até essa cidade. Lá, o Senhor mandou que ele procurasse essa viúva em especial. Deus tinha um plano na vida dessa viúva. Olha que especial! E o profeta Elias chegou até essa viúva, foi na casa dela. Quando ele chegou lá, ela estava do lado de fora, juntando uns gravetinhos, igual a imagem que a tia Lina vai pôr aí no vídeo para vocês verem. Gente, essa viúva, ela não estava feliz, ela estava muito triste. Lembra que a tia Lina explicou que o marido dela havia morrido? Por isso que eles chamavam ela de viúva? Só estava ela e o filho dela e ela não estava tendo mais alimento nenhum. Mas o Senhor mandou que Elias fosse lá para que ela ajudasse Elias. Mas como que ela ia ajudar se ela quase não tinha alimento nenhum? Vocês conseguem imaginar? O profeta Elias chegou lá e aí a Bíblia nos conta essa história. Essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16 que nós vamos contar hoje. Então, quando ele chegou, a viúva estava catando uns gravetinhos do lado de fora da casa. E aí ele pediu água. Ela foi e trouxe água para ele. Nós temos que ser cordiais, temos que ajudar o nosso próximo. Ele pediu água, ela nem mesmo conhecia ele, mas deu água para ele. E aí ele pediu que ela desse pão. Aí ela disse que não tinha pão. Na verdade, tudo que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Era a última coisa que tinha na casa dela, só mais um restinho. E ela sabia que aquilo ali ia dar para fazer pão só mais uma vez. Depois que ela fizesse, ia acabar. Ela e o filho dela iriam morrer, porque não teria mais comida para eles. Mas o profeta Elias também estava com fome e ele pediu que ela preparasse. Sabe o que ele falou com ela? Que era para ela
acreditar. Lembra que a gente falou de fé? Ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite, só dava para fazer um pão. Mas ele mandou que ela acreditasse e fizesse pão para ele, porque o Senhor não ia deixar faltar azeite nem farinha nenhuma na casa dela, até que voltasse a chover. Mas será que ela ia acreditar? Sim, ela deveria ter fé. Era um profeta de Deus que estava falando com ela. E sabe, ela teve fé. Foi, fez um pão para Elias. E assim que Elias terminou de comer, ela e o seu filho comeram também. E quando ela olhou o pote de farinha e o pote de azeite, que só tinha um restinho, sabe como que estava? Eu imagino que transbordando. E a Bíblia conta que não faltou nem farinha nem azeite, só tinha mais um restinho. Mas ela teve fé e o Senhor fez um milagre. E até que voltou a chover, não faltou nenhuma farinha e nem azeite na casa dela. Não faltou alimento para ela e seu filho. Tudo isso porque ela teve fé. Ela ajudou o profeta e acreditou que o que ele estava falando era verdade e que o Senhor ia dar o que ela precisava. O Senhor faz assim com a gente também. Ele está aqui conosco, mesmo que nós não possamos ver. Ele cuida de nós e Ele nos ama. E se nós precisamos de alguma coisa, precisamos ter fé. A Bíblia fala que se nós tivermos fé, as coisas acontecem muito maiores do que nós podemos imaginar. Temos que orar com fé e acreditar que Deus vai fazer coisas maravilhosas por nós. Nem sempre é na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, mas a vontade de Deus é melhor do que tudo e Ele faz tudo perfeito. Vocês aprenderam com essa lição? O que a viúva de Sarepta tinha de especial? Ela tinha fé e ela acreditou. E quem é que foi o profeta que foi até ela pedir ajuda? O profeta Elias. E ela ajudou o profeta? Sim. E depois que ela ajudou, ela e o filho dela passaram fome? Não, porque não faltou farinha e azeite na casa dela. Um milagre do Senhor. Vocês aprenderam? Gostaram da lição? Muito bem! Vamos aprender um corinho novo? O louvor fala sobre fé e amor. Nós precisamos de ter fé e de ter muito amor no nosso coração. Então vamos cantar? É assim, ó. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Quem aí tá com o coração cheio de amor e fé também? Amém! Muito bem! Vamos orar e vamos nos despedir? Então tá bom, feche os seus olhinhos aí em casa, tá? Senhor meu Deus, meu Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, pela Tua Palavra. Obrigada por cuidar de nós, Pai.
Pedimos que o Senhor abençoe todas as crianças, famílias, todos que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa semana. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Um beijão para vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau!